Oi, estou aqui de novo, né? Mais uma vez, muito, muito feliz poder fazer essas questões todas, participar disso. E hoje eu trouxe uma novidade para vocês, né? Para quem não sabe, estivemos agora em novembro em Goiânia, na Semana da Qualidade, e fizemos uma palestra lá sobre a questão do mapeamento de processos em GRC. E eu estou trazendo aqui para vocês a palestra para quem não pôde participar. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui rápida, né, para poder orientar todos vocês. E como, né, gente? Ajude a divulgar nosso trabalho, né? Aproveita, dá o seu like, clica aí na inscrição, se inscreva, põe no sininho, porque a gente pretende agora colocar até mais comentários aqui, mais, né, informações para vocês. Mas como eu sei que você está aqui nesse canal, não é para ficar olhando para minha cara aqui, então vamos agora falar, né, do que precisa ser falado. Então, vamos aqui agora falar um pouquinho dessas questões. Então, assim, óbvio, né? Não sou um paraquedista, já estou nisso há algum tempo, né? Me orgulho muito de poder fazer essas questões todas aqui. Está aqui os nossos livros também, para quem não sabe, e aproveitando, né? Na semana do Black Friday, a própria Sampo tem um combo ACE que eles estão fazendo lá, né, fazendo a divulgação. Então, com um desconto muito interessante para quem quiser, né, adquirir as nossas obras. Mas, vamos lá. Vamos com o nosso pensamento inicial aqui, né? Que há 3 caminhos para o fracasso: não ensinar o que sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Então, a gente sempre usa muito essa questão básica, por quê? Quando você começa a ensinar o que sabe, você começa a melhorar a forma de fazer. E aí começa a questão da cobrança de praticar o seu trabalho. Então, vamos tirar aqui, que não está precisando, né? Mas vamos lá, né? Então, praticar o que se ensina e, quando não sabe, gente, não se acanha, não. Fala que não sabe, vai buscar informação, buscar junto essa questão. Isso é muito importante. Então, vamos falar um pouquinho sobre governança, riscos e compliance, né? Então, eu vou colocar aqui na tela, né? Eu vou ficar aqui no rodapé aqui da tela, falando um pouquinho sobre isso. Então, e é interessante que eu estive lá no FestQuali e vocês não vão acreditar, muita gente foi assistir a palestra para entender o que era GRC. Né? Então, vamos lá, vamos falar do fluxo, né? Das decisões, da estrutura de governança, entender o que é uma governança corporativa na realidade, né? O que é uma assembleia, a decisão, né, são levadas para votação pelos acionistas. O Conselho de Administração, que é um dos órgãos de maior importância na questão da governança, é importante demais, porque as decisões estratégicas têm que ser muito bem elaboradas. E, obviamente, o CEO, que é quem coloca em práticas essas estratégias deliberadas, né? E, obviamente, os comitês. E não adianta ter muito comitê. Eu já tenho falado isso. E sabe o que é interessante? Às vezes, você tem empresas que têm 10, 12 comitês com as mesmas pessoas. Desculpa, gente, não serve para nada. Eu preciso de ideias, eu preciso de gente. Então, um comitê, por exemplo, você quer montar um comitê de GRC? Concordo, os principais gestores do negócio para que isso funcione. O comitê de TI tem que ser as pessoas de TI e, obviamente, um ou outro dentro do processo para participar disso. Um comitê de gestão de pessoas, o RH, com algumas outras áreas envolvidas com esses processos de tomar decisão. Um comitê de crédito, área comercial, diretoria. Então, ter pessoas específicas, as mesmas pessoas, não funciona. Eu preciso ter ideias, eu preciso fazer com que isso funcione melhor. Tá? Então, essa é a questão primordial. E aí, vou trazer aqui, né, a questão da hierarquia da gestão. Eu lembro quando eu vi isso aqui em 2021, foi 2021, quando a Roberta Volpato esteve lá no FestQuali, né, e falou sobre a hierarquia da governança. Assim, cara, eu achei muito interessante a forma como ela, né,
falou sobre isso, eu falei assim, gente, precisamos, né, entender melhor, né, essas questões todas. Então, assim, olhando para a hierarquia, né, olhando para quem é, né, essa questão primordial do entendimento, né, eu vou até fazer aqui uma parte aqui com vocês, até porque é muito interessante essas questões todas, né, em que as pessoas precisam, às vezes elas têm uma necessidade de... Vou até compartilhar uma tela aqui com vocês, tá? Que eu fiz a procura aqui. Opa, ela estava aqui. Opa, beleza, né? Aí, achei. Vou compartilhar com vocês aqui, né, na tela. Olha, para quem não conhece, né? Então, olha só, tem aqui, ó, Roberta Volpato, né? Ela tem aqui o Instagram dela, né? Ela tem lá o Estúdio Estratégia. Coloca lá, procura Roberta Volpato, vocês não vão se arrepender. Ela tem alguns materiais muito, muito interessantes dentro dessa questão, né? Para vocês possam entender melhor, né? Então, assim, quando ela falou sobre a questão da hierarquia, aí eu achei muito interessante porque o conselho define e acompanha as metas estratégicas, a diretoria implementa e realiza a gestão das metas estratégicas, os gerentes e equipes, aí sim, persegue as metas estratégicas. Isso nunca foi tão fantástico, porque persegue mesmo, porque às vezes as pessoas criam estratégia sem entender o operacional, e o controle é quem padroniza, controla e checa esses resultados, para que isso tenha alguma funcionalidade. Então, gente, pensando nessa questão toda, essa questão da governança, ela tem toda uma estrutura, precisa ser muito bem desenhado, temos que ter reuniões, temos que ter decisões e ter muito gente mais participativa dentro do processo. Então, eu acho que é entendimento disso na questão da sua governança. E aí, vamos passar mais adiante, passar sobre gerenciamento de riscos. O que a gente precisa avaliar para fazer uma gestão de risco? Primeiro, tem coisas que eu falo que são clássicas e básicas. Primeiro, alinhar e avaliar internamente o que você quer fazer. Porque não adianta você comprar um software, comprar alguma coisa, se você não tem os processos mapeados, se você não tem as funções bem deliberadas. A governança, estratégia e cultura, como que você vai estruturar? Quem são as pessoas que vão estar envolvidas nisso? Quais são os processos, a área de qualidade, os riscos e controles dentro da organização e como que isso vai ser gerenciado? Aí você pensa na compliance e integridade. Opa, questão de integridade, honestidade, conduta e processo de gestão. Espera aí, Assi. Processo de gestão é como que você faz gestão de uma empresa sem controles implementados, sem normativos implementados, sem indicadores de performance implementados, para que você possa depois ter indicadores de risco para isso. E como tomar decisão sem isso? Como que um médico vai te receitar uma medicação, vai te receitar alguma coisa, se não pedir exames para você para saber como que está a performance do seu corpinho? Não tem nexo. Então, às vezes, querem fazer um processo operacional, um processo de gestão, sem que o negócio realmente tenha uma funcionalidade. Desculpa. Eu faltei alguma aula dessa que ninguém me falou que isso era assim. Então, vamos lá, mais adiante, para a gente comentar sobre essa questão toda aqui, que eu quero que a gente entenda. Não existe um processo de gestão sem que você tenha identidade mapeado, processo avaliado. Aí você começa a pensar o seguinte, como diz, né, o Yoshio Ada, governança e processos não praticados podem causar sérios problemas. Pior que não descrever é descrever o que não é praticado. E aqui eu vou deixar um detalhe para vocês, porque assim, as pessoas querem mapear processo e não entende que é mapear processo, é desenhar um fluxo, fazer uma cadeia de valor, entender quem é quem dentro do processo. Sabe por quê? A mapeia processo, e alguns têm feito isso, e não linkam uma área a outra. Sabe qual a chance disso dar certo? Deixa eu ver. Pouquíssima. Cara, desculpa. Tá? Não dá. E eu tenho visto muito isso começa a me magoar, por quê?
As pessoas não conversam com ninguém, elas não entrevistam as pessoas adequadamente. Tem lugar que eu já vi, o cara demora 2 meses para mapear um departamento. Eu falei, cara, se uma semana não mapear um departamento inteiro, tá fora da minha empresa. Cara, desculpa, não tem como demorar isso tudo. E aí se torna moroso, se torna ruim, e as pessoas não recebem feedback do que foi feito. Ó, isso aqui, ó. Desculpa. Então, assim, aonde está o erro? É na forma de fazer. Então, você começa a pensar o seguinte: quais são os principais riscos do seu negócio? É o risco financeiro? É o socioambiental? É o cibernético? É segurança da informação? É o compliance? É operacional? É regulatório? É terceirização? É qualidade? É proteção de dados? E aí você tem... Diga-se de passagem, eu tenho um livro sobre isso para falar sobre esses riscos. Tem um dicionário de risco com vários riscos. E quais são inerentes à sua atividade da sua empresa? Ah, mas isso é muito complicado. Então, por isso que a gente mapeia processo. E aí, quais são a nossa percepção, os desafios iniciais? Primeiro, mudar a cultura. Existe uma resistência das pessoas em mudar o tal do mindset. Eu tenho que mudar o mindset, o mind 8, o mind 9, o mind 10, todos os minds que você possa imaginar. É fazer com que a pessoa entenda que a mudança é para dar garantia dela fazer o trabalho dela bem feito. Quando eu mapeio um processo, crio um procedimento, uma instrução de trabalho, é para dar uma rota para a pessoa entender que o risco não é só dela, é de todo o fluxo. Então, eu preciso qualificar a equipe. Então, o que acontece? Falta qualificação de equipe. Eu preciso ter um investimento em qualificação, preciso estruturar as equipes para trabalhar melhor dentro do dia a dia. Eu preciso convencer as pessoas a fazer o que é correto naquilo que é correto que precisa ser feito. E, obviamente, né, que a gente vem aqui olhando, eu até saio da tela aqui, a estrutura organizacional, a estrutura, um organograma, entender quem é quem dentro do processo e o gerenciamento das expectativas. Por quê? As pessoas criam expectativas. Pô, eu estou passando por um problema assim agora. Primeiro mês, entrevistamos todo mundo envolvido com o processo. No segundo mês, estamos compilando os dados para entender como o negócio funciona e alguém está cobrando internamente a área que contratou para já produzir resultados. Falei, não, desculpa, gente. Não é assim que funciona. Eu preciso entender melhor, porque assim, existem 2 tipos de maneiras de você fazer um processo de gestão, tá? Agora eu vou trazer aqui a minha iluminação divina agora aqui. Ou você entrega pronto, você pega lá livros de administração, você pega Chiavenato, Kaplan, você pode pegar quem você quiser, né? Tadeu Cruz com procedimento, Marcos Assi com controle. Não é isso. Eu não posso impor nada, eu preciso construir alguma coisa que seja funcional para você. Já falo isso há muito tempo. Eu ponho o Espírito Santo dentro de Minas Gerais, mas não ponho Minas Gerais dentro do Espírito Santo. O que quer dizer isso, Assi? O que serve para um não serve para outro. Eu preciso entender realmente o que eu estou fazendo com o meu processo. Eu preciso entender, porque assim, a empresa pode ser... Imagina, eu trabalho muito com cooperativa de crédito, cooperativa médica. É tudo igual? Não é igual. Pessoas diferentes, modos operantes, estratégias diferentes, mesmo que a regulação seja a mesma, mesmo que o processo seja... Não é igual. Então, precisa construir alguma coisa que seja compatível com o seu tamanho, porte e complexidade. Parece óbvio, mas não é, né? Então, você precisa entender que todo o processo, né? Isso aqui é para quem gosta de metodologias, é o tal do CIPOC, né? Que é o Supply, Input, Process, Output e Customer. Pronto. A demanda interna. Quem demanda precisa ter maturidade do que está pedindo. Para as entradas serem entendidas. E você que está no processo precisa saber qual que é o propósito disso. Qual que é o objetivo disso? É um relatório esporádico? É um relatório que eu vou fazer diário, mensal, quinzenal, semanal, trimestral, anual? Quais são os fatores críticos de sucesso desse processo? É informação, é sistema, é metodologia?
Quais são os indicadores-chave da performance do meu processo dentro da organização? Como que eu apresento que funcionou, que entregamos no prazo, estamos fazendo tudo? É isso que eu preciso entender. Para depois, a saída, ela também tem que ter um indicador-chave de objetivo. Por quê? Qual a periodicidade, que decisão é tomada em cima disso? Se as pessoas não têm noção, e aí vem a entrega interna, que também tem que ter modelo de maturidade para quem recebe a informação. Cria indicadores que as pessoas não sabem explicar por que foi feito. Para quê? Né? Criar um indicador serve para quê? Para tumultuar o ambiente? Não. É para ter um entendimento e ter um fluxo. Então, imagina, dentro dessa questão, a gente está falando sobre gestão de riscos. Eu posso analisar o risco individual em cada área. Depois eu preciso colocar isso aonde? Na cadeia de valor. Aí você vai descobrir que aqueles 5, 6 riscos que você identificou é um só. Ele está distribuído numa linha operacional que eu tenho que entender quem são os principais atores e por que os gargalos acontecem. Não é mágica. É conhecimento, é entendimento, é conversar com as pessoas, entender. E, às vezes, saber que existem limitações dentro do processo. Poxa, Assi, mas não é poxa, Assi, sabe? Você tem que sair um pouco da zona de conforto e entender o que as pessoas estão fazendo. Por que elas estão fazendo? Aonde elas querem chegar com aquilo? Qual que é o propósito, o objetivo? Sem isso, cara, não chega a lugar nenhum. A gente cria muito mais confusão do que solução. Aí você pensa mais adiante o seguinte, então, eu posso desenhar, usar o Visage, se você quiser, e fazer, olha que coisa interessante aqui, ó. Nós fizemos até para explicar bem aqui, olha, uma questão da contratação, né? Um processo de contratação dos recursos, né? Vamos lá. Qual que é o processo aqui, ó? Aprovação de férias. O solicitante solicita férias, vai passar para o analista de RH para ver se ele tem, analisar os aspectos legais. Aí vai olhar, possui direito às férias? Sim, aí passa para o gestor imediato, ele avalia as férias, e aí as férias autorizadas ou férias reprovadas, então você vai definir todo um processo. Então a gente faz por raia, tudo bonitinho, separadinho, para ter um entendimento. Por quê? Às vezes o povo faz umas bagunças absurdas, né? Então, o que a gente utiliza muito no nosso dia a dia? Você usa o método 5W, 2H? Não, eu uso 1W. O RU, a metodologia do quem. Quando você identifica, gente, quem faz, por que faz, quem são os responsáveis, se equipes, funções, aí você vai descobrir o porquê que ele faz aquilo, o que ele faz, onde, quando, quanto gasta, qual o custo para fazer aquilo e qual a metodologia que você utiliza. E não adianta você falar sobre 5W2H para o cara que está lá na ponta, na área comercial, a pessoa que está lá na recepção, a pessoa que está no atendimento. Ele não faz ideia que existe. Você que é da área de risco, controle, processo, né, compliance, até entende o que é essa metodologia. Ele não faz ideia de para que é isso. Então, o que ele tem que fazer? Quanto mais entender o que ele faz, mais condições nós vamos dar para ele trabalhar. É isso que você precisa entender. Você não é o tomador de decisão, você é o cara que cria possibilidade para o tomador de decisão tomar essa decisão. Tá? Lembre-se disso no seu dia a dia. Aí, o que nós fizemos? Né? Criamos uma estrutura do negócio, arquitetura do negócio, para explicar. O que é a cadeia de valor? Processo de negócio. Aí, na prestação de serviço, você negocia, e aqui, na prestação de serviço, seja ele CLT, seja ele terceiro, é igual. Porque você vai negociar o serviço com ele, vai cadastrar ele no produto e serviço e formalizar tudo isso em contrato do que ele tem que fazer. Aí, uma vez contratado, começa a operação. Vai atender clientes internos e externos, vai processar ativos e passivos, vai fazer processo contábil e os controles operacionais vão acontecendo todo dia. Todo dia tem esse controle. Aí chega o final do mês, o encerramento. Vamos fazer o fechamento operacional, vamos fazer formalização, vamos processar essas posições e apurar resultados. A gente faz isso todo mês. E como essa informação chega para você tomar essa decisão? Aí sim você vai criar os KPIs, KCIs, KRIs.
Olha, queria um monte de ai por aí, né? Sabe? É um indicador de performance, indicador de controle, indicador de risco. Você vai fazer enquadramento de carteiras. Ah, lembra quando você contratou o prestador de serviço lá no comecinho? Aí você vai fazer o controle de SLA, e não é só para o terceiro, é para o interno também. O que você está entregando para nós dentro do prazo, com qualidade, com assertividade, com eficiência e eficácia? Aí nós vamos analisar os indicadores de gestão para ver se aquilo tudo que nós tratamos no nosso processo está funcionando adequadamente. Sabe? Então é isso que eu peço que as pessoas entendam dentro da operação. Né? Não precisa ficar desesperado à toa para isso. Faz o que é necessário. Entender o processo. Isso aqui é uma questão macro, tá, gente? Para entendimento do teu processo. Aí você pensa o seguinte. Aí partimos lá para o COBIT, né? Governança de TI. Visão holística. Qual que é a visão holística do COBIT? Princípios, políticas e melhores práticas. Embasados em processos. Sem processo, gente, sem procedimentos, sem nada mapeado, não existe processo de gestão. Esquece. Estrutura organizacional, saber quem é quem e detalhe, cultura, ética e comportamento. Olha o compliance na veia aqui nesse processo. Tá, e aí? Fazemos o que, Assi? Ah, eu choro na rampa, né? Para ver se a lágrima desce mais rápido, só possível. E quais são os recursos para que isso possa acontecer? Ah, informação. Opa, sem informação não existe gestão, ok? Que mais? Serviço, infraestrutura e aplicativo. O que a gente está utilizando de ferramentas internas? E outra coisa que é muito importante, que nenhuma inteligência artificial vai substituir, são pessoas, habilidades e competências, mas ela só vai alterar alguma coisa no que for lógico, rotina. Aquilo que não depende de muita lógica, aquilo que precisa tomar decisão, análise, é pessoas que têm que fazer. Então, a inteligência artificial, ela está muito voltada para o entendimento da inteligência natural, como que funciona o processo para eu poder automatizar alguma coisa. E desde que eu me conheço por gente, toda automatização sempre passou por entendimento do processo para saber o que é rotina, o que é operação que eu tenho que fazer. Tá? Desculpa. Não vem com essas histórias mirabolantes. Que é interessante, aproveitando o ensejo, pararam de falar de metaverso, né? Eu não escutei mais falar de metaverso depois do chat GPT, inteligência artificial. E detalhe, viu, gente? Cuidado de onde você busca informações, porque estão buscando informações que não têm embasamento e as pessoas estão usando isso para tomar decisão e estão sofrendo processos em algumas instâncias, em alguns países, tá? Hashtag fica a dica. Aí você começa a pensar, então, o seguinte, o que a TI precisa? Então, vamos lá, vamos falar de COBIT? Control Objectives for Information and Related Technology, né? Mantido pelo ISACA, né? E interessante, os desafios da TI. E aí você começa a pensar o porquê que processos, controles, compliance, risco, qualidade, segurança estão tão complicados, porque as pessoas, primeiro, não alinham a TI com a necessidade do negócio e a futura. Os ambientes de TI estão cada vez mais complexos. Existe uma baita dependência da TI para o negócio. Eu preciso reduzir custos e reduzir risco. Mas o que acontece? Reduz o risco, reduz o custo e aumenta o risco. Também não é o melhor dos mundos. Preciso ter uma justificativa para retorno sobre os investimentos que eu faço em TI. Analisar a conformidade com leis, manter a segurança, ter alta disponibilidade e agilidade na entrega do produto e serviço. Então, para que isso aconteça, eu preciso ter foco em negócio, ter que estar orientado para processo, ter que ser baseado em controles, direcionado para indicadores. Se você não conseguiu consolidar isso dentro do teu processo, não é tecnologia que vai resolver. Tá? Então, hashtag, presta atenção. Então, tudo é uma questão de análise, conversar. Você não faz nada sozinho. Esse é o grande erro que eu tenho visto das pessoas. Então, aí você fala de gestão de continuidade de negócio. Ele se baseia em 3 pilares simples.
pessoas, pensando em como podemos proteger as vidas, os empregos, os terceiros e, obviamente, né, pensando a questão primordial, a questão da empresa, como que eu vou cuidar, né, dessa questão da empresa aqui dentro, e a sociedade, a questão de processo, gente, manter a cadeia de valor com processos e responsabilidades. Tecnologias, proporcionar suporte nas operações de forma sustentáveis para quem? Para o negócio. Então, o que acontece? Falta foco em entender o negócio. Se eu não entendo o negócio, não existe gestão de continuidade, não existe gestão de contingência e assim por diante. Aí você pensa assim, então, qual a metodologia que você indica? Existem inúmeras metodologias. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, a metodologia de análise e solução de problemas, conhecido como MASP, que tem aqui, né, já um link com o PDCA. O que é o P? O plan. Identificação do problema, observação, análise e plano de ação. O do, a ação que eu faço. O check, a verificação. E o act, padronização e conclusão. Então, as pessoas querem criar... E você imagina, pensa na seguinte situação. Você acha que o cara que está lá na linha de frente, um representante comercial da sua empresa, faz ideia do que é PDCA? Eu sei o que é PDCA para ele. Eu vou até me chamar aqui para a tela sozinho, para não ter problema. Sabe o que é PDCA para ele? Planeja, descarta, cancela e anula. Ele não entendeu a importância disso. Você pode falar, tem gente que você fala de BGC. Tem conselheiro de administração que ouviu falar do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Tem gente que trabalha em empresa de capital aberto, não entende as regras da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários. Tem gente que trabalha em banco e tem dificuldade com as regras do Bacen. Tem gente que trabalha em fundo de pensão, tem dificuldade com o Previc. Tem gente que trabalha em seguradora e tem dificuldade com a SUSEP. Tem gente que trabalha em ramo de saúde, plano de saúde, hospitais, e tem regras, e tem dificuldade de entender a ANS, e tem dificuldade de entender a Anvisa. Então, cabe nós, da área, da segunda linha, falar o quê? Criar condições para que a primeira linha possa trabalhar, tomar decisão, partir para cima dos problemas com respaldo operacional, respaldo normativo, que ele funcione. Então, quando eu comecei a pensar, né, olhando essa questão de metodologias, aí eu falei assim, olha, que beleza, né? Tem aqui o MASP, vamos olhar o MASP, né? Aí você tem o MASP, agora você tem o DMAIC, né? Modelo de solução de problemas, você tem o DMAIC, que é o definir, medir, analisar, né? Melhorar ou improve e controlar. Entender o que quer dizer cada uma coisa dessa aqui, sabe? Como definir os seus processos. Aí você tem lá o PDCA, o DMAIC, o A3, né? Método estruturado para planejar, a comunicar melhorias. O 8D, desenvolvido pela Ford. 8 disciplinas para resolução de problemas. Você tem um monte de metodologia, só que é o seguinte, gente, nós sabemos disso. E o que eu tenho que fazer? Quebrar esse paradigma que eu preciso... O cara tem que entender Não, eu tenho que transformar isso em resultado, em produtos, em informações, em padrões, para que eles possam trabalhar respaldado pelas melhores práticas, metodologias existentes no mercado. Então, não é só falar de metodologia, é praticar. Eu preciso, vamos pensar assim, traduzir melhor isso, fazer com que as pessoas entendam que ela é parte integrante de um processo. Poxa, isso aqui não é fácil, não. Eu falei assim, não, filho, se fosse fácil, todo mundo faria. E aí você tem aqui, por exemplo, o modelo de excelência de gestão, o tal do MEG, que é um guia de referência para a gestão para excelência. Só que ele também tem as suas limitações. Por quê? Ele é feito através de pesquisas, através de questionários, e sabe que o papel aceita tudo. Então, você tem que olhar, olhando essa questão aqui, você imagina, né? Você tem que ter aqui, olhando o centro, pensamento sistêmico. Eu tenho que ter uma adaptabilidade do que eu quero fazer com o que eu preciso transformar. Tem uma liderança transformadora. O cara tem que ser um motivacional para isso funcionar. Eu tenho que ter orientação para o processo. Se eu não tenho processo, eu não tenho como implementar nada disso.
Ah, mas eu tenho uma questão, do ESG, desenvolvimento sustentável. Aí eu tenho um compromisso com as partes interessadas, com as minorias. Então, e aí tem a questão primordial do geração de valor, que está ali no amarelinho, que você está vendo ali, ó, gerar valor. Então, eu preciso ter todo esse entendimento em que eu tenho que ter processos bem definidos, eu tenho que ter uma qualidade avaliada, eu tenho que ter controle interno implementado, eu tenho que ter um compliance, né, operacional, eu tenho que ter um gerenciamento de risco para que eu tenha um processo de gestão e governança. Então, quanto mais a gente olhar os processos, melhor para aquilo que a gente quer fazer. Porque eu fico, às vezes, assim, questionando, né? Poxa vida, tantas metodologias, tantas questões, por que não dá certo? Sabe? Eu posso dizer, eu sei por que não dá certo. Porque as pessoas principais, às vezes, não são consultadas. Falta engajamento, falta envolvimento, sabe? Falta uma aproximação maior do negócio. Em alguns lugares, mesmo embaixo da mesma diretoria, o compliance não conversa com o controle interno, que não conversa com o risco, não conversa com a auditoria, não conversa com a qualidade, quer que a coisa funcione. Quer implementar a Lei Geral de Proteção de Dados. Não é só mudar o site, não é só mudar os contratos, gente. Eu preciso mudar a forma como eu estou fazendo. Eu preciso ter os processos mapeados. Quem são as pessoas que acessam? E quando você vai fazer isso, você percebe que tem muita gente acessando coisas que não poderia. E ninguém questionou isso. Né? Eu fiz questão até outro dia, juntamente até com Jefferson Souza, né? Um baita de um amigo meu, a gente fez aí, publicou um artigo sobre classificação de dados da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E aí, aí a gente trouxe uma questão da classificação, né? A quantidade de categorias para uma metodologia de classificação de dados. Então, você tem dados públicos, que podem ser acessados por qualquer pessoa. Você tem os dados internos, podem ser acessados apenas por colaboradores da empresa. Você tem os dados confidenciais, podem ser acessados apenas por um grupo de pessoas ou cargos específicos. E aí você ainda tem um outro tipo que é dados restritos, pode ser acessados apenas por algumas pessoas. Então não basta só essa questão, só que qual que é a questão maior, a dificuldade maior? Tá? A dificuldade maior é que, assim, as pessoas estão fazendo sem entender o que tem que fazer. Por exemplo, você não pode mandar um e-mail para alguém se não tem o seu telefone. Porque eu não sei quem colocou isso na cabeça, que isso é um risco. Cara, como que eu entro em contato com você? Você me pede uma proposta, ok? Eu te mando a proposta para o seu e-mail. Aí sua TI criou uma barreira lá no tal do seu firewall, que não tem nada que passe por lá. Aí a pessoa me liga 3, 4 dias depois, você não vai participar do processo? Eu te mandei faz um tempo. Está barrado na TI, porque tem um firewall extrasensorial, e o telefone não tem telefone da pessoa. E quando tem um PBX, ninguém conhece a pessoa nem a área. Tem gente que não sabe nem que a área de compliance, controles internos, existe na empresa. Tá de brincadeira, mano. Sabe? Tá de brincadeira. Então, dados comerciais, gente, desculpa, e-mail, telefone, seu RG, seu CPF, ele já está em todos os seus documentos e cadastros. Agora, você tem que saber onde você coloca. Você tem que saber... Só que é o seguinte, você chega no aeroporto, é internet grátis, que você não quer usar a sua internet, do seu celular. Você se pega o Wi-Fi do aeroporto. Ele já te dá um link, ou do seu Facebook, ou do seu Google. Pronto, você acabou de dar acesso, porque você quer agilizar o processo. Sabe? Você, às vezes, é o maior, tá? Fragilizador dos seus dados. Só que as pessoas não entendem o que é um dado. Por exemplo, eu falei hoje de manhã de um treinamento de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Tem a Lei Complementar 105 que fala do sigilo bancário. Opa,
Não é para qualquer um que eu posso mandar extrato, informações do meu cliente. Tem os dados sensíveis que estão no recursos humanos e, no caso, né, se tem algum plano de saúde ou um plano de seguro que tem lá doenças pré-existentes. Ok? E aí, então o que acontece? Isso está no RH, isso está na sua área comercial que fez o contato com o seu cliente. E os dados comerciais continuam sendo válidos. Então, está numa paranoia, porque como a gente às vezes não entende o porquê está fazendo certas coisas, a gente começa a fazer loucura. E quando eu faço loucura, eu faço coisa errada. Não conversa, né? Não é só instalar um DPO que vai resolver seu problema com a Lei Geral de Proteção de Dados. Não é só contratar um Chief Compliance Officer. Não é só contratar um auditor. Se você não der condição para trabalhar, um abraço. Então, às vezes, a sua política de segurança de informação não está adequada. Uma política de gestão de incidentes. Aonde está? O que você faz quando você trabalha? Né? Eu acho engraçado, né? Porque assim, eu tenho o Edson Costa também, que é um baita amigo, né? Ele fala, não, porque o roupa. Eu falei assim, cara, vamos abrir uma loja. É muita roupa. Que é o relatório, né? Da proteção de dados. Gente, como compor isso? Como fazer? Qualquer indicador, qualquer relatório precisa de uma base, precisa de entendimento, conhecimento. Pô, me ajuda a te ajudar. Então, quando a gente vê, né, eu vejo essas questões aqui, das pessoas que querem fazer um modelo de excelência de gestão, tem que começar na base, em que o processo seja bem definido, bem descrito, que controle exista, que exista uma questão normativa adequada, que a gestão de risco também funcione. Porque isso aqui é o que me maltrata, tá? Toda vez que alguém fala para mim, se eu queria agilizar o processo, eu vou falar para ele assim, fala isso com FR na frente. Fragilizar. Por quê? As organizações passam a conviver com as mais variadas iniciativas de gestão do conhecimento e a tentativa de agilizar o processo pode causar mais problemas do que soluções. Devemos avaliar a situação e os riscos antes de iniciar qualquer processo. É isso. Gente, desculpa. Sabe? Desculpa eu falar isso para vocês, mas assim, o agilizar, se você tem um processo mapeado, processo desenhado, você tem uma cadeia de valor, você tem um fluxo operacional, todo o teu processo vai se tornar ágil. Agora, se eu não sei onde está, por que parou, por que está lá enroscado, por que não funcionou, por que demora tanto tempo para o jurídico aprovar um raio do contrato? Por que tem algumas questões, eu não sei. Não, porque, olha, eu só assino documento digital com certidão digital. Certificado digital. Aonde você tirou isso? Não há necessidade. Mas também não pensa de como fazer. E isso é importante que eu quero dizer para vocês, que às vezes as pessoas estão acostumadas a criar reclamações ao pensar na questão básica. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? No começo de novembro, nós tivemos aqui aquela tempestade absurda aqui em São Paulo, tá? E teve bairro aqui em São Paulo e ficou 5, 6 dias sem energia elétrica e depois, na sequência, faltou água. Né? E aí eu recebi uma questão assim, por que você não ligou o aquecedor da piscina na quinta-feira para no domingo a piscina estar quente? Eu respondi, você viu, né, que nós ficamos sem energia elétrica na sexta-feira e no sábado. Mas, se isso não é óbvio? Não. Não existe esse tal de óbvio. Não existe. Então, gente, desculpa. Pô, tá tão óbvio. Nós ficamos sexta sem energia, sábado sem energia. Como que eu ia ligar o aquecedor da piscina? E se eu ligasse no sábado à noite, não ia aquecer. Então, às vezes, as pessoas estão tão materializadas e cobrar, sem pensar como aquilo poderia ser feito. Aí você vai lá, explica, fica um cara de ué para você. Fica um cara de... desculpa. Cara, pensa antes. Pensa.
Opa, vamos pensar como que isso funciona. Às vezes, para vocês terem uma noção, às vezes fica trocando e-mails, trocando mensagem no WhatsApp e não chega a lugar nenhum. E detalhe, às vezes uma ligação, 2 minutos de conversa, resolve. Só que para resolver, precisa entender, precisa escutar, precisa ouvir, precisa buscar uma solução. Então não se agiliza nada sem antes entender. Toda vez que eu tento agilizar, e detalhe, quando as pessoas falam em agilizar para mim, elas estão tentando bypassar um processo. Ela acha que aquilo está moroso. Por que aquilo está burocrático? Porque existe uma complexidade naquilo. Então precisa conversar mais internamente. As pessoas não se conversam, cada um toma a sua decisão e quer que funcione. E não funciona. Então, essa é a nossa dica, né, para você que está até agora nos assistindo aqui, entender essa questão. Então, óbvio, mais uma vez eu faço questão aqui, né, de ajudar. Aqui o nosso canal é justamente para isso, para orientar, para capacitar, para dar um direcionamento, para dar insights, para mudar mindsets, mind 8, mind 9, todos os minds para isso, tá? Para que as pessoas entendam melhor. Então, eu agradeço, e aqui eu trouxe, né, na íntegra, né, a nossa palestra que eu dei lá no Festival, em Goiânia. Para quem não pôde assistir, porque foi presencial, tá aqui, ó, ela na íntegra para vocês, tá? Justamente, né, daqui os nossos canais, para quem não nos conhece ainda, né? E é isso, tá? Eu vim aqui para tirar dúvidas sobre mapeamento de processo, para que o processo seja simples, não seja burocrático, não seja uma coisa amorosa, não seja uma coisa que cria aquele ranço. Então, às vezes, as pessoas falam assim, poxa, assim, é difícil convencer as pessoas. Sabe por quê? Porque a gente quer impor, tá? Eu falo isso para as pessoas, não imponha nada. Entre em consenso. Sabe que entrar em consenso, fazer com que aquilo seja consensual, sabe? As pessoas entendam por que elas estão fazendo certas coisas, qual que é o objetivo, qual que é o propósito. Não fazer por fazer. Fazer com uma base. Então, quanto mais você entender, melhor. Então, assim, converse com as áreas. Tá na dúvida, vai lá, procura, conversa, liga, tira. Sabe? Porque é muito mais fácil. Porque sabe o que está acontecendo? Às vezes a gente está criando departamentos dentro da empresa e eles não estão se conversando. Aí você tem uma área de inovação que não conversa com a área de TI, que não conversa com a área comercial, que não conversa, às vezes, com o cara da logística, que não conversa com o cara do operacional, com a contabilidade, com o financeiro. Como que essas informações vão fluir dentro da empresa para que todo mundo possa participar melhor? Não é. Detalhe, quando você tem, olha só, dica. Por que você tem tantos problemas com instalação de software na sua empresa? Porque você não sabe como essa empresa funciona. E às vezes você contrata o software e não entendeu como o software está funcionando. Então, detalhe, tá? Quando você tiver os seus processos mapeados, os seus controles implementados, o seu gerenciamento de risco implementado, a sua questão de conformidade, o compliance implementado, a sua área de qualidade com processos, tal, as não conformidades mapeadas, identificadas, monitoradas e resolvidas, aí você vai poder consultar qualquer software para ver se serve ou não para o seu processo. Por quê? O cara fala que tudo funciona. Quando está dentro de casa já não funciona mais, porque o seu negócio é uma coisa diferente e quer customizar. Ele quer usar você como processo. Então, gente, não é só certificar em ISO. Não é só os requisitos da ISO, é o requisito de gestão. Requisito da ISO é consequência do que você vai fazer. Então, gente, é só pensar melhor na forma como fazer, tá? É esse o propósito, por isso que nós fizemos questão de trazer essa palestra aqui e deixar gravada para vocês, para que vocês possam pensar um pouco mais. E ficou com dúvida? Quer que a gente fale sobre alguma coisa? Coloca aí embaixo, faz aí no chat, coloca. Ou queria que você falasse mais sobre isso, sobre aquilo outro. A gente procura material e vamos tentar capacitar todo mundo da melhor forma e tirar dúvida de todo mundo, tá bom? E aproveitando, já que nós estamos aqui, né? Não sei se todo mundo já sabe, agora aqui na Massa nós estamos com uma parceria com o Ricardo Escolar. Nós estamos agora temos um curso de piloto de reserva prático.
sabe? Para quem trabalha com o sistema de pagamentos brasileiro, entender mensageria, entender o que é Selic, entender o que é CETIP, entender as câmeras de liquidação, entender todos os processos do mercado, por que funciona, quais mensagens. Nós temos esse curso agora. Fechamos a primeira turma essa semana, estamos concluindo a primeira. Já tem uma turma aberta para o ano que vem. Tá? E óbvio, né? Nós temos também, né? Para quem não sabe ainda, os nossos cursos de controles internos, gestão de riscos, temos um curso de compliance, temos um curso de GRC. E sabe o que é o mais interessante? Eu acho que a minha esposa está ficando doida. Ela está dando livro nosso junto com o curso. Então, eu quero, além de fazer o curso, além de se capacitar no curso, além de receber o material que é apresentado no curso, ainda ganha o livro. Poxa, né? Então, para quem não conhece, temos aí o nosso combo lá na São Paulo, tá? Estamos aqui, né, fazendo. E já temos aqui, ó, aproveitando, já recebi aqui agora, ó, GRO, Gestão de Risco Operacional, dia 11, 13 e 14 de dezembro, confirmado. Ah, se vira nos 30 para poder dar o curso. Vai ser à noite, são 3 noites, se não me engano, das 6h30 às 10h30, tá? Você tem 3 noites para estar com a gente lá, entendendo o que é matriz de risco, o que é controle. E já temos nosso curso para janeiro também agendado. Então, entre aí na Massi Consultoria, né? Tem lá o link, tem o nosso chat, o WhatsApp, tem tudo lá. Fala com a Regina Assi, que é quem manda com todo o processo, tá? Eu quero agradecer a todos vocês aí pela oportunidade que vocês me deram de estar aqui e muito obrigado e até uma próxima oportunidade.